Graça e muita paz, amados, eleitos, santos de Deus. Bom, meu nome é Hélio Gonçalves, para quem não sabe, canal Conversa em Graça é onde você está. E hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre muitas e muitas perguntas que eu tenho, que eu recebo. Então a gente vai falando aos poucos. Eu sei que eu já tenho recebido reprimendas, de pessoas que falam: poxa, mas você não respondeu, você não... Então são muitas, A gente vai respondendo aos poucos, mas eu vou responder, sem problema. Ou a gente manda uma mensagem e depois, ou prega aqui também, tá certo? Então, são várias coisas que são polêmicas e tal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre oração, Isso já falando, depois a gente vai ler no final, mas já pode abrir a sua Bíblia, marcar aí, escrever e tal, anotar. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Mateus 6, verso 5. Nós vamos começar com o Antigo Pacto, O Antigo Testamento, e depois nós vamos para o Novo Pacto, o Novo Testamento. Porque é sempre assim, O sistema religioso não faz isso, mas nós fazemos. Nós, da graça, aqueles que estão expandindo o Evangelho da Graça, o genuíno, o verdadeiro, sim. Olha para mim e lembra-te de que tu me criaste e me separaste para ser teu. Responde às orações mais profundas, por vezes silenciosas e incompreensíveis, que brotam do meu coração. Me desejo ser ouvido por ti como uma criança que tem a atenção do Pai. Mostra-te a mim para que eu te conheça de verdade e possa te agradecer por ter nascido e por ter sido escolhido. Não desprezes as minhas mais simples necessidades, pois são elas que me fazem sentir humildemente dependente de ti e me dão a certeza de que tu és maior do que tudo que parece impossível para mim. Dá-me uma simples, dá-me uma vida simples onde a força do teu amor possa matar minha sede, fortalecendo-me para prosseguir e enche-me com tua sabedoria para administrar as grandes bênçãos que tu tens a derramar sobre mim. Livra-me de todo o mal e das lembranças ruins do passado. Ensina-me dia a dia, para que eu possa trilhar o caminho do bem e dá-me sempre a segurança de me sentir amado e aprovado por ti. Preserva-me na tua inocência e na pureza da infância. Concede-me a felicidade de viver numa família única e o privilégio de ter um trabalho reconhecido e honrado, pois a ti eu tudo consagro, a fim de que a glória das minhas conquistas pertençam somente a ti. E eu também te agradeço pelas bênçãos que tu me dás todos os dias, e sei que receberei o que peço. Amém. Isso quando eu fiz teologia de missões, isso é o que o sistema religioso ensina, mas Mateus capítulo 6, isso já no Antigo Pacto, que não é Novo Testamento, isso ainda, Jesus ainda estava vivo, então não pode ser Novo Testamento, só há um Novo Testamento quando há um testador. Enfim, bom, vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 5, isso, palavras vãs repetições, oração de hipócrita, isso é uma oração de hipócrita. Porque não é assim, mais para frente a gente vai ver, não é desse jeito que funciona, não é assim. Isso a gente aprende com homens que ensinam a orar. E não é isso que Deus quer. Eu quero dizer para as pessoas, que às vezes pensam, que a gente
falar mal dos evangélicos e tal. Não, não é mal dos evangélicos, é de quem prega para os evangélicos. E não a pessoa, mas o sistema é que faz essas coisas. Eu quero deixar bem claro que tais coisas, elas, como que eu posso dizer? Quando a gente está no sistema religioso, as coisas acontecem de uma tal forma que você inculca, você acaba criticando, né? Falando mal. Então isso se torna aquele chamado reino dividido. E a gente tem, sabe, como é que eu posso dizer? A gente tem como objetivo pregar a verdade, falar sobre a verdade. E às vezes as pessoas não entendem. Porque em Gálatas capítulo 4, versículo 31, fala a respeito de dois filhos, né? Agar e... Então, quando você fala a respeito desses dois filhos, 4:31 de Gálatas, fala do filho da livre e da escrava. Então, hoje em dia, existem pessoas assim que fazem essas orações, que são, é o que ensina no sistema religioso, né? Que para você repetir palavras, você nem sabe o que você está falando, como a gente leu agora há pouco. Sendo que Deus quer exatamente, Ele já conhece o seu coração, mas Ele quer exatamente aquilo. Não é porque, se Ele já conhece, então não precisa orar. Não, não é. A verdade não é essa. Romanos 12:2 diz que não é para você se conformar com esse mundo. Isso no novo pacto, né? Que poucos conhecem, poucos se interessam, porque 95 para mais por cento das pessoas que pregam no sistema religioso prega só o antigo pacto. Portanto, é complicado. Vamos ver o que diz agora o novo pacto. Como é essa que eu li agora foi uma oração evangélica, né? Agora vamos ler uma oração verdadeira. Vamos ver o que é que o próprio Cristo fala. Porque em Mateus 6, que vamos ler daqui a pouquinho, ele fala a respeito para a gente não ser hipócrita. Orar que nem os fariseus, em pé, nas praças e tal, para todo mundo ver. Entra no seu quarto, em secreto. Então o sistema religioso faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Vai na igreja, levanta as mãos, ora, grita, fala, não sei o que, tudo mais. Eu estou no banheiro, fazendo 1, 2, 3, 10, em pensamento. Eu estou agradecendo a Deus. Eu já falei, eu não faço apologia contra a oração. Você não deve parar de orar, você tem que orar. Mas eu oro não pedindo, eu oro agradecendo. Por mais que eu sofra, graças a Deus. Porque o meu sofrimento, eu acho que é sofrimento, mas sofrimento foi aquilo que Cristo passou por mim na cruz. Esse foi o sofrimento. Ok? As orações dos religiosos produzem ansiedade essas pessoas, né? Elas pedem para serem ricas e tudo mais, prósperas, e isso não acontece. Ela fica sempre pensando amanhã, 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 amanhã. E eu era assim, 28 anos, não aconteceu nada, né? Sempre orando dessa forma que nós lemos agora há pouco. Quantas vezes eu fiquei ansioso achando que o Eterno iria atender uma oração e isso não aconteceu. Parei com isso. A única coisa que acontece comigo hoje, ao ter a mente liberta desses enganos da religião, é gozo, paz, alegria no Espírito Santo, né? Ou seja, gratidão. Minha mente, meu coração hoje está cheio disso. Respiro isso. E não fico fazendo essas orações evangélicas do sistema religioso, né?
Essas orações produzem ansiedade, pois ficamos achando que Deus vai mudar algo porque oramos, né, por esse algo. E quando não acontece, ficamos a vida até morrer, achando que Deus vai mudar as coisas. No vídeo passado eu falei a respeito de Salmo 139, 16. Tudo já está escrito. Não adianta eu orar pedindo para que Deus mude a situação, que Ele não vai mudar. É aquilo e pronto. Então temos que eu agradeço, porque eu sei que Deus sabe o que eu preciso, não o que eu quero, o que eu preciso. Beleza? Outra. A minha luta não é nem contra as carnes, nem contra o sangue, é contra o sistema. Nós estamos aqui para o sistema, tá certo? Não contra as pessoas. Elas são, algumas pessoas são pobres coitadas que dizem que, né, assim como eu já fui. Hoje não, hoje eu sou um abençoado, salvo, eleito, estou sossegado, tranquilo. Sou filho da livre, não da escrava. 4:31 de Gálatas. Leia, aí você vai entender o que eu estou falando. O que temos de que fazer é agir. Trabalhar, amar o semelhante, usufruir a cada dia das maravilhas que Deus nos proporciona. Então, isso tudo quando Paulo escreve aos Tessalonicenses. Isso está em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. No 17 está dizendo assim: orai sem cessar, agradeça sem cessar. 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Essa oração sem cessar, do verso 17, não é essa oração que de pronunciar ao pensar em palavras de petições criadas nas mentes dos eleitos pela interpretação religiosa, mas orar sem cessar é viver o que diz o verso 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, convosco. Ou seja, orai sem cessar para a gente dar graça, né? Dar graça. Porque essa é a vontade de Deus, dar graça. É por isso que eu oro agradecendo. Só agradecendo. Ah, mas acontece. Então, sistema religioso que ensinou. Não é que eu aprendi, é que tentaram me ensinar, mas graças a Deus eu estou liberto. Estou livre disso. Essa é a verdadeira oração. A de agradecer. Em tudo dar graças. Em tudo. Por mais que eu sofra, graças a Deus. Vamos lá agora. Eu vou dizer para os irmãos aqui, vou orar. Vamos dizer aquilo que a gente falou em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, do 5 em diante, até o 18, e por aí vai. Vamos embora. Mateus 6, 18. Isso, antigo pacto. Mateus, Marcos, Lucas e João nunca foi Novo Testamento. Lembra? Bota isso aqui, ó. Ele estava vivo ainda. E quando está vivo, como é que pode ser Novo Testamento? É apenas um livro histórico. 6:5 de Mateus. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, por se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que... Opa, peraí. Vamos ler direitinho. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, né, que vem em secreto, te recompensará publicamente.
E orando não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. E por aí vai. Mas, veja, quando você fala Pai nosso que estais no céu, isso é lá. Essa é a oração modelo. Todos nós sabemos que a oração modelo. Essa oração hoje, ela virou, sei lá. Você está com dor de barriga, Pai Nosso. Está sem emprego, Pai Nosso. Está com problema de, sei lá, problema aí financeiro, endividado, Pai Nosso. Não é assim que funciona. Isso é uma oração modelo. Sabe o que é modelo? Quer que eu explique o que é modelo? Pois é. Então, ele sabe de todas as coisas da sua vida. Lembra que eu já falei, Salmo 139, 16. Se ele já sabe, se já está tudo escrito, então é o seguinte, você não tem que pedir, é só agradecer. Lembra que nós lemos agora no 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo dai graças. É assim que funciona. Hoje, o sistema religioso, como sempre, ele sempre faz tudo ao contrário. Deus espalha, o sistema ajunta. Ele fala para você orar, congregar com seus irmãos, pode ser num templo, mas você vai se unir como igreja, não na igreja. Porque como igreja é você, é uma com a outra, todos são igrejas. Você está entendendo? Então se forma a igreja, não na igreja, e sim com uma igreja. Eu sempre digo, o que vai mudar o mundo, transformar o mundo, como diz em Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse mundo, tá? Não é a igreja que você está indo, é a igreja que você está sendo, tá certo? Então, o sistema religioso faz tudo ao contrário daquilo que o Messias, Cristo Jesus, ensinou. É muito simples, eu já falei. A Bíblia é tão simples, porque veja bem, muita gente, já preguei sobre isso aqui, muita gente fala, como eu também, né, no passado, no sistema também pensava assim. Aí chega lá o pastor e fala, aqui está, essa é a palavra de Deus. É a palavra. A Bíblia nunca foi a palavra de Deus. Ela contém. Sabe por que, que o sistema religioso ensina isso? É exatamente pelo simples fato de que no antigo pacto, na lei de Moisés, era olho por olho e dente por dente. Davi matava. As pessoas morriam e tudo mais e tal. Era assim que funciona. Que funcionava. Agora, num novo pacto, não é mais assim. Não. Mas as pessoas insistem em permanecer no sistema religioso e continua. Quantas vezes eu vejo aí num jornal, né, televisivo, lá, fulano estuprou, fulano matou, porque não sei o que. Esse aí tem que morrer, esse vai para o inferno, esse não sei o que. Crente evangélico. Por isso que nós estamos falando aqui, eu não tenho nada contra os evangélicos, mas contra aquele que prega, não contra a pessoa, mas o sistema, a doutrina, que prega essas bobagens, né, para apodrecer a sua mente, sendo que você deveria ativar a mente de Cristo, aliás. Porque eu já falei aqui, eu fui deitar com essa oração aí,
decorada, fui deitar com uma oração evangélica, e acordei com oração do Evangelho genuíno da graça. Senhor, esse vai ser o melhor dia da minha vida. Senhor, muito obrigado pelo ar que tu me deste. Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não foi, Senhor, que hoje seja, sabe, um dia onde que eu consiga isso, consiga aquilo outro. Negativo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu conheço pessoas aí que nunca passaram nem na porta de uma igreja, na mesma calçada. Pode ter passado na frente, mas na outra calçada. E ela sabe dessa verdade. E os evangélicos, não quero graça com aquele ímpio, que não sei o quê. Reino dividido. A igreja de Paredes, o pastor ensina. Olha, eu não canso de falar. Falei até para minha mãe ontem à noite, né, que a gente por telefone e tal. Falei a respeito daquele irmãozinho que está lá em São Tomé e Príncipe, que saiu da igreja, graças a Deus, de Paredes, porque o pastor queria saber quantas vezes ele fazia sexo, que era só 3 por semana, se não podia passar, um beijo e tudo mais, tomando conta da pessoa. Não é assim que funciona. Não é assim. Aí ele pegou e saiu. Falei, poxa, eu estou arrependido, né? Eu te levei para a igreja e você classifica como um inferno. Ele falou, não, eu tinha que conhecer isso. Hoje eu faço o que eu faço. Está indo, tipo, fazendo missões e tal, falando do evangelho, da graça, por si só, porque ele entendeu que ele é a igreja. Agora muitos não entendem. Fala que vai na igreja buscar Cristo. Ele não está mais lá, não. Lucas 14, a partir do verso 50, diz que tentaram matar Cristo. João 8,59 diz que ele já foi expulso de lá, nessa continuação de Lucas. Então, quando você vai buscar ele lá, você vai dar a bênção do pastor, porque ele não está mais lá. E tudo que você faz, louvor e tudo mais, levantar as mãos, tudo isso eu fiz. Não é nada bíblico. Amém? Olha, eu costumo dizer para as pessoas que os evangélicos me veem como herege. O mundo me vê como louco. Deus já me abençoou, Ele me vê como salvo, sempre salvo, e que eu creio. Tá certo? Agora, as pessoas aí fora do sistema, algumas pessoas, quer dizer, todos aqueles que estão no sistema, pastor tá marara comigo e com os demais pregadores aí. E olha que eu sou novo na situação, eu não tenho aquela eloquência e tal. A simplicidade chegou aqui e parou. Porque eu só estou falando aquilo que eu sinto no meu coração, a gente vai, estuda e passa para os irmãos. E eu sempre digo, quando alguma dúvida, alguma coisa, pode falar com a gente, não tem problema não. Um canal simples, eu sou simples, e a gente tem que passar exatamente aquilo que Jesus também era muito simples. E eu estou tentando imitá-lo, entendeu? Me esforço, mas esse mundo é pecaminoso, às vezes me deixa triste, porque eu vejo pessoas assim, seguindo a homens. Eu não preciso de, sempre falo, doutor, não preciso disso. Preciso só de Cristo na minha vida, e Ele já está comigo, graças ao bom Deus. Isso pela graça, não pela misericórdia. Hoje, eu sempre falava, o sangue de Jesus tem poder. Ele não tem mais poder, é a graça. Já teve para aquele povo. Tá certo? No próximo vídeo a gente vai falar de coisas aqui. Eu não sei se são tantas as perguntas, mas como já tem umas 3 aí, tudo baseado em dízimo, que é outra coisa também que a gente vai falar sobre. Amém?
Deus foi, é e será eternamente contigo e todos os seus. Não esqueça disso que está aqui, viu? Coloque isso no seu coração. Amém? Graça e muita paz. Ore, agradecendo a Deus, não pedindo. Se lembra que Salomão pediu para Deus sabedoria. E olha só o que ele teve. Até a próxima. Graça e muita paz.